Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estarmos aqui novamente reunidos em nome de Jesus para esta empreitada. Gostaria de estar agradecendo então o convite da casa. É sempre uma oportunidade de nós estarmos estudando, de estarmos entrando em contato com o tema proposto. E só lembrar, quando a Patrícia coloca gentilmente aceitou o desafio, eu me lembrei das bem-aventuranças de Jesus, aquela parte que ele fala, bem-aventurados os aflitos. Então, aflitos todos somos, mas vamos lá, passar pelo buraco da agulha e enfrentar aí o que nos cabe, porque é através dos estudos que nós ampliamos um pouco mais as nossas consciências e entramos em contato com vários temas que nos fazem, então, refletir a respeito de nós mesmos. Antes de iniciar, só queria estar agradecendo, então, a oportunidade da casa, concedida pela casa, o incentivo de toda a diretoria da SEAC, e esse trabalho, ele é fruto também de pessoas que auxiliaram na construção dele, né? Sandra Mara, a Beth, a Inês, Roberval, a Patrícia, o Eduardo, que nos auxiliou aqui na casa na semana passada, na abertura, a Tica e tantas outras pessoas. Se esqueci de alguém, me desculpem, né? Mas é um trabalho conjunto. Quando a Patrícia coloca que tinha ali alguns temas, e os temas foram escolhidos pelos expositores, mas não estavam totalmente abertos, né? Num leque de temas, por que eu escolhi a ação do pensamento sobre os fluidos? Bom, quando René Descartes colocou aquela questão, penso, logo existo, a tradução mais correta, segundo alguns especialistas, seria penso, logo sou. E se eu penso, logo sou, o que eu penso? O que eu sou? Por que penso? Por que sou ou por que estou nesta situação? Então, a partir daí, vieram uma série de intuições do plano espiritual para que a gente pudesse estar desenvolvendo esse tema e pensarmos um pouquinho na importância desses pensamentos e na importância desses fluidos na nossa vida, não só material, quanto espiritual também. Então, o Descartes, quando ele estava pensando no processo de metodologia e na lei da relatividade, ele ficou inconformado, porque tudo que era colocado era relativo. E ele não se conformava com esta relatividade. Ele queria algo que fosse absoluto. E o pensamento, que é a construção de nós mesmos, isto é absoluto. E daí todo o desenvolvimento referente ao processo. Mas vamos lá, então. O que nós estaremos vendo hoje? Essa apresentação que já foi feita. Estaremos falando um pouquinho da Trindade Universal. A questão, só para recordarmos, de espírito, perispírito e corpo físico, pensamento, fluidos, psicosfera. Vamos trazer um caso do Divaldo, que ele conta em uma de suas palestras, como nos proteger, e as referências também que nós utilizamos para que todo esse material pudesse ser construído. Aqui estão as referências que foram utilizadas, são material bastante amplo, mas que depois estará à disposição da casa, se vocês quiserem olhar com um pouquinho mais de calma. A metodologia que foi adotada para que essa exposição pudesse ser desenvolvida é a exposição do assunto. Depois, a segunda parte, nós estaremos fazendo uma atividade de perguntas, respostas e talvez alguma outra, se der tempo. E partimos para o encerramento desse processo todo aí, decorrendo em torno de 2 horas. Vamos lá, então. Para o materialismo, o que ocorre? Os materialistas acreditam
que não existe nenhuma realidade autônoma. Com a morte do corpo físico, se finda a vida e se finda tudo. Morreu, acabou. Então, com isso, podemos fazer tudo aquilo que queremos, da forma como bem entendemos, porque não estaríamos aí fadados à lei de ação e reação, ou lei de causa e efeito. Morreu, acabou, não tem as consequências, então. O Espiritismo nos traz o seguinte, que existe uma realidade espiritual autônoma e que esta realidade, ela se prolifera depois da morte do nosso corpo físico. E esta realidade autônoma é o que chamamos de alma, só para diferenciar quando estamos encarnados, e espírito, quando retornamos à pátria espiritual. Ou seja, nesta realidade autônoma, tudo que nós desenvolvermos, tudo que nós realizarmos, inclusive através dos nossos pensamentos, temos as consequências sim. Daí, então, a importância de estarmos avaliando esses pensamentos e como que eles agem no nosso dia a dia e no nosso planeta. A Trindade Universal, então. Só relembrando que existe o Espírito, que é o princípio inteligente, nós. A matéria, que é o agente intermediário e que ajuda esse espírito a atuar na matéria. E, acima de tudo, Deus, a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Kardec nos coloca ainda que o espaço, ele não é um vazio. Ele é preenchido todo o nosso universo do fluido cósmico universal, como está na Gênese. Ou alguns defendem que é fluido universal, outros fluido cósmico. Aqui eu optei, não vamos entrar nessa discussão, mas por colocar fluido cósmico universal, que são as moléculas elementares e primitivas e que dá forma a tudo. Isto posto, nós somos, então, construídos através dos corpos dos espíritos. Então, somos construídos a partir de um corpo físico, do nosso perispírito e do nosso espírito. Lembrando que o espírito é aquele clarão, aquela centelha divina, aquela chama. O perispírito, que tem ali a função de auxiliar a junção do corpo físico ao corpo espiritual, e o corpo físico, a matéria. Lembrando que tanto o corpo físico quanto o perispírito, eles são constituídos desse fluido cósmico universal e que eles se modificam de acordo com o mundo em que estejamos habitando. O perispírito, ele sendo o nosso corpo espiritual, ele é muito mais sutil e ele está sensível ao pensamento de seu dono. É através do perispírito, então, que nós nos apropriamos dos pensamentos e o irradiamos. Tanto sofremos as influências, quanto influenciamos também. O Emmanuel, ele nos coloca no Pensamentos e Fluido, título de um livro, que se nós conservarmos o amor no coração, sendo esse amor a obra divina do universo, nós nunca nos perderemos na sombra, porque terás convertido a própria alma em presença de luz. Então, nós somos luz. A nossa alma é essa centelha divina que reflete esse amor e essa luz.
Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de entrar em contato, mas tem um livro do Emmanuel, bem interessante, que chama-se Pensamento e Vida. E no livro Pensamento e Vida, logo na introdução, ele já nos contempla com uma série de reflexões, porque ele nos convida a pensar, nos dizendo o seguinte, que nós nos tornamos aquilo que pensamos, que o nosso pensamento cria a vida, e tudo aquilo que nós procuramos passa a ser reflexos de nós mesmos. Kardec, na Revista Espírita de junho de 1868, ele nos diz o seguinte, que nós criamos as imagens fluídicas e que o pensamento se reflete no nosso perispírito, tal como no espelho. Por isso que nós dizemos que nós absorvemos todo esse conteúdo e as doenças ficam arraigadas no perispírito. O corpo fala de alguma coisa, fala de alguma forma, seja o corpo material, seja o corpo espiritual. Ainda no Pensamento e Vida, ele nos convida a pensar dizendo que esse reflexo, a forma como nós nos vemos, a forma como nós nos enxergamos, se essa forma é positiva, se essa forma é negativa, se essa forma está carregada de aspectos bons ou não tão bons assim, é através desta forma que nós nos vemos e que nós passamos a esboçar a nossa emotividade. Ainda refletindo sobre o livro, a emotividade, ela plasma a ideia, ou seja, ela dá o contorno, ela constrói esta ideia. E construindo esta ideia, é a ideia que vai determinar a atitude e as palavras que vão ter como consequência as nossas ações. Se essas nossas ações são ações, como a figura quer pelo menos representar ou tenta representar, que nos distancia, que nos deixa distantes um dos outros por falta de amor, por falta de perdão e assim por diante, ou se essa ideia vai estar determinando a nossa atitude e mandando no nosso comportamento através de ações com palavras amenas, palavras que nos aproximam, ideias e sugestões e ações que nos deixam felizes por estarmos em contato com o outro e com o nosso semelhante ou com os nossos semelhantes. Continuando algumas reflexões ainda, pensamentos, nós podemos dizer, então, que são todos os nossos desejos, as nossas vontades, tudo aquilo que nós percebemos à nossa volta, tudo aquilo que temos de sentimentos, de emoções, de paixões, a nossa memória, a nossa consciência, o entendimento, a razão, tudo isso nós podemos estar dando como um diagnóstico através dos nossos pensamentos. O nosso pensamento, ele parte da vontade do nosso espírito. E partindo da vontade do nosso espírito, é a manifestação desse. Nós nos utilizamos do livre-arbítrio para que possamos fazer as nossas escolhas. A partir da nossa vontade, a partir das nossas escolhas, essas ideias, esses pensamentos, esses desejos,
essas vontades, essas percepções, elas se materializam e viajam no cosmos, no fluido cósmico universal, ao qual nós estamos todos mergulhados. Assim sendo, tudo aquilo que nós respiramos é tudo aquilo que nós projetamos também em termos de imagens fluídicas. Aí vem a primeira pergunta: o que estamos respirando? O que estamos projetando? O que estamos respirando é um ar leve, é um ar agradável, é um ar que nos deixa tranquilos? Ou é um ar pesado, um ar que nos causa um mal-estar, um ar que nos deixa um tanto quanto que incomodados? Precisamos refletir a respeito do que é que nós estamos absorvendo nesse exercício de respirar esse pensamento e todas essas emanações de ideias. E o que estamos lançando no ambiente ao qual entramos. Continuando ainda, refletindo a respeito do pensamento, no livro A Gênese, no capítulo 14, que trata de fluidos, no item 14 também, o Kardec nos diz o seguinte, que os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens fazem com os gases, mas através do pensamento e da vontade. Assim como nós manipulamos o nosso pensamento e a nossa vontade, enquanto somos almas, enquanto estamos encarnados, para os espíritos, quando retornam à pátria espiritual, então já desencarnados, é através do pensamento que se consegue materializar as formas e tudo aquilo que necessitam para habitar o novo ambiente, o novo orbe. Então, se necessita de uma certa aparência para que o outro possa me reconhecer, estarei, então, manipulando esses fluidos para fazer essa manipulação, essa transformação e adquirir esta forma para que o outro me reconheça. Se necessito de uma roupa XYZ para adentrar alguns ambientes, também é fruto deste pensamento e desta vontade que os espíritos vão fazer toda a manipulação necessária e angariar aquilo que se faz necessário. Então vejam, quando nós pensamos, nós emitimos as ondas mentais. E quando emitimos estas ondas mentais, o que elas levam no ambiente? O que elas transportam? O que elas carregam? Elas transportam a energia. E esta energia, ela se dá de espírito a espírito. Seja espírito desencarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado, encarnado para encarnado, encarnado para desencarnado. Então vejam como estas ondas mentais, carregando esses fluidos, esses pensamentos, elas se cruzam e ficam impregnadas nos ambientes. O nosso cérebro, ele vai funcionar como um processo de emissão e recepção destas ondas mentais e destas energias que são transportadas. E aqui, mais uma vez, lembrando o que estamos transportando.
que energia estamos transportando através destas ondas. Estas ondas mentais, elas se deslocam no tempo e no espaço através do movimento vibratório. O que é um movimento vibratório? É aquele impulso de vai e vem. Tudo aquilo que vai é aquilo que volta. Tudo aquilo que eu coloco no ambiente é tudo aquilo que eu recebo do ambiente. É como se nós pararmos e pensarmos um pouquinho os batimentos do pulso ou o vai e vem de um relógio. Né? Então, são considerados esses movimentos vibratórios. E esses movimentos vibratórios, eles podem possuir uma alta frequência, uma baixa frequência. Lembrando que os espíritos puros, quando estamos um pouco mais evoluídos, lembrando lá da escala de Kardec, falando um pouquinho a respeito de toda a classificação do desenvolvimento espiritual, então os que estão num patamar um pouco mais evoluídos, um pouco mais adiantados, considerados espíritos puros, eles possuem pensamentos com alto poder de penetração. Entram facilmente em vários ambientes. Eles possuem uma alta frequência vibratória. Vejam, ó, alta frequência vibratória. E num curto espaço de tempo, conseguem alcançar as altas frequências vibratórias. Ao passo que os pensamentos inferiores possuem, então, a baixa frequência. Por quê? Porque estão num patamar de uma frequência mais baixa. Os nossos pensamentos, viajando, então, no tempo e no espaço, eles viajam numa velocidade mais intensa e mais rápida do que a velocidade da luz. Lembrando que a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo. Então, imaginem os nossos pensamentos viajando com essa intensidade toda. A Patrícia até brincou quando nós estávamos reunidas na segunda-feira passada, Beth, Sandra, nós estávamos fazendo a revisão do material a ser exposto nesta noite, e a Patrícia brincou dizendo, bom, quando nós habitarmos então ao plano espiritual, que a comunicação se dá através da telepatia, nós não poderemos esconder os nossos pensamentos, que vai numa velocidade brutal. Então, tudo aquilo que nós pensarmos, o outro já captou do nosso pensamento. Então, ela fez até uma brincadeira, se nós olharmos a pessoa que deu as costas, uma mulher ali num vestido muito bonito, é do Roberval, ela se apropriou da sua ideia, então, viu, Roberval? Ok. Uma sugestão. Então, se apropriando dessas sugestões colocadas, opa, o pensamento já foi. Quando nós pensarmos, nossa, como é bonita, e até utilizarmos desse pensamento, não foi bem isso que eu quis dizer quando ela se virou de costas. Mas o pensamento já viajou mais rápido que a velocidade da luz. Lembrando que a velocidade da luz e a luz atinge um espaço circunscrito. Mas o pensamento não, é ilimitado e infinito. Assim como o som se propaga através do ar, então tudo aquilo que nós falamos está circunscrito a esse ambiente, estando um pouco mais na área externa, não dá para ouvir, então está limitado a este ambiente. A mesma coisa não ocorre com o nosso pensamento. O nosso pensamento, ele se propaga de uma forma intensa, rápida e através do fluido. A velocidade média da propagação, então, dos impulsos nervosos é cerca de
360 quilômetros por hora, que é 1/3 da velocidade do som. Então, pensou, já foi. E muitas vezes nós ainda dizemos, ai, foi sem querer que eu falei. Mas como disse Jesus, tudo aquilo que nós falamos é daquilo que está cheio o nosso coração. E a importância de nós vigiarmos esses pensamentos que se propagam em todo o universo e fica, então, circunscrito nesta atmosfera que é infinita. O que estamos pensando? Qual é esta propagação? Bom, continuando, o fluido universal é através dele que o nosso pensamento viaja. Estamos todos aqui mergulhados, independente de qual orbe nós estamos habitando, seja a Terra ou qualquer outro orbe, é através desse fluido que o Espírito se apropria e lança o pensamento para o universo. Então, nele estão mergulhados todos os seres, sejam encarnados e desencarnados. E Kardec faz uma consideração dizendo que este fluido, ele recebe da vontade uma impulsão, ou seja, é o nosso desejo, é a nossa vontade de imprimirmos esse pensamento e ele se viaja, se propaga. Vocês devem estar se perguntando, mas afinal, o que é um fluido? Então, só lembrando que é fluido e não fluido. De acordo com o dicionário, com o Aurélio, fluido é toda substância líquida ou gasosa. O Jacob de Mello, no livro que ele tem chamado O Passe, ele nos coloca que é uma fase não sólida da matéria e é uma substância fluente que se escorre ou que se expande. O Leon Denis, no livro No Invisível, ele nos faz refletir dizendo que fluido é a matéria tornada invisível. Ela está aqui, mas nós não podemos enxergá-la com os nossos olhos. Ela é imponderável, ou seja, não tem peso, e se encontra sob várias formas, cada vez mais sutil. E é cada vez mais sutil ou cada vez mais densa, dependendo do ambiente ao qual nós estamos inseridos. Todos nós estamos mergulhados nessa atmosfera fluídica. Querendo ou não querendo, ela faz parte dos ambientes ao qual nós estamos habitando. O Kardec, no livro A Gênese, no capítulo 14, quando ele explana bem e vai um pouco além dessa questão dos fluidos, ele sai, a partir do item 13, falando então dessa atmosfera fluídica e de como ela se propaga. Ele sai desse processo da propagação, e aí que entra a chave, porque ele nos traz a questão da qualidade desses fluidos. Eis a questão. Ele nos traz esse aspecto importantíssimo, saindo então de toda essa questão da propagação, da velocidade, que é o fluido que faz esse processo de toda a propagação dos nossos pensamentos, e nos traz esse caráter importantíssimo da qualidade desses pensamentos. Porque se pensamos e emitindo aquelas ondas
vibracionais, quais são as qualidades que nós estamos emanando nos ambientes? São qualidades um tanto quanto sombrias, escuras, negras? Ou são qualidades, ideias, pensamentos iluminados, brilhantes? O que nós estamos lançando no ambiente? E essa é uma questão fundamental que ele nos brinda lá no item 13 do capítulo 14, para que nós possamos pensar a respeito destas qualidades desses fluidos. Se todos nós irradiamos esses fluidos negativos e positivos, a atmosfera fluídica que nós estamos inseridos, ela está em torno, seja de uma pessoa, seja de uma família, seja de uma sociedade, seja de uma nação. Está em volta a tudo e a todos. Os pensamentos, eles têm poder. Pensar é poder. Esses pensamentos que nós estamos irradiando do nosso ser, são pensamentos bons? Agora, partindo para o aspecto moral. São pensamentos agradáveis? São pensamentos iluminados? São pensamentos que nos trazem conforto? E se nos trazem conforto, consequentemente, emanamos conforto também. Ou são pensamentos não tão bons assim? Ali eu coloquei maus, mas não gosto muito da palavra. São pensamentos não tão bons assim, como citados anteriormente. Aqueles pensamentos que nos trazem aquela nuvenzinha carregada, aquela nuvenzinha escura, que independente do ambiente que nós estejamos, sempre estamos carregando conosco, porque é parte de nós mesmos esses pensamentos e as qualidades dos mesmos. Esses fluidos, eles ficam, de uma certa forma, se nós não cuidarmos, escuros. E esta ação nos causa um mal-estar físico e psíquico. E o que ocorre? As doenças. Quantas vezes nós já não ouvimos falar que o nosso corpo fala? Sem dúvida, ele fala. Porque nós absorvemos todas essas emanações fluídicas, nós irradiamos também, e isso passa a ser parte tão automática da nossa vida, que nós muitas vezes não refletimos a respeito dessas qualidades. Os nossos pensamentos, eles funcionam tal como uma orquestra. Esta orquestra está afinada com os nossos desejos, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções? Esta orquestra, esse som que nós produzimos, muito embora a gente não precise ouvir, porque irradiamos através do pensamento, é algo que nos agrada? É algo que nos desagrada? A orquestra está afinada? Estamos nos sintonizando? De que forma está desafinada? Vejam, da mesma forma que nós influenciamos, nós somos influenciados. E esta orquestra, ela acontece em vários ambientes. Nós podemos estar num ambiente, numa casa espírita, por exemplo, fazendo um trabalho de cura, fazendo um trabalho de desobsessão, trabalho que nós desenvolvemos aqui na casa, às terças, às quartas, aos sábados. Quando nós estamos inseridos nesse tipo de trabalho, o que os espíritos
O que aquela pleiade de espíritos superiores tentam nos auxiliar para que nós possamos fazer a captação daqueles fluidos ambientes e emanarmos através do nosso pensamento, irradiando aquele que será beneficiário por receber essas emanações, esses pensamentos amorosos, esses pensamentos de luz, de amor, de fraternidade, aquele assistido que se encontra ali na nossa frente. Ou nós estamos inseridos e muitas vezes recebemos sugestões, porque nós somos influenciados pelos espíritos, na questão 459 do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona se nós somos influenciados pelos espíritos, e a resposta é muito mais do que nós imaginamos. Nós recebemos tanto essa influência positiva, quanto influências negativas também. E essas influências negativas, através de um processo de obsessão, que muitas vezes não é porque nós não sentimos que nós não estamos recebendo essa influência. A influência existe, quer nós sintamos ou não. Tem pessoas que são um pouco mais sensitivas, conseguem perceber a presença de espíritos familiares, e essa presença ela pode ser muito agradável, dependendo daquele contato que mantínhamos com aquele ser, ou não. Pode ser uma presença, às vezes, um pouco mais difícil, uma presença que muitas vezes possa nos causar ali uma escuridão e uma certa dor. No livro, nos bastidores da obsessão, que é uma psicografia do Divaldo Pereira Franco, o que ele nos coloca? Que uma certa vez, uma família recebeu a influência de um espírito suicida que ficou naquele ambiente e simplesmente aquela família passou por um processo de bastante confusão. Por quê? A pessoa, um espírito feminino, havia se suicidado e nesse processo de cometer o suicídio, a função dela, que foi colocada ali naquele ambiente, naquele lar, era simplesmente ficar ali. Mas pelo fato e pelo motivo daquelas emanações de desgosto pela vida, de um pesar muito grande, de descontentamento com a matéria e com a vida, chegando ao ponto de suicidar-se, já causava aquela desarmonia naquele determinado lar. Então vejam, pelo fato dela simplesmente estar ali naquele lar, já causava essa desarmonia. E é por isso que nós reforçamos muitas vezes aqui na casa, nas palestras, nas assistências, no próprio depói, aos assistidos que entram na casa, da importância de nós realizarmos o Evangelho no lar. Da importância de nós nos prepararmos para realizar os trabalhos espirituais. A questão é que muitas vezes nós achamos e pensamos assim, é só naquele momento que eu faço o Evangelho, eu preciso me preparar um pouquinho mais, somente no momento em que eu vou fazer parte daquela assistência. E esquecemos de cuidar do nosso pensamento, desta irradiação fluídica, dessa atmosfera fluídica, nos outros ambientes aos quais nós frequentamos. Seja no trânsito, seja no ambiente corporativo, seja na via pública e assim por diante. O Kardec, no livro dos médiuns, ele traz para nós um caso bastante interessante também, quando ele fala do capítulo da influência dos espíritos, que é o caso de duas senhoras que estavam num teatro, assistindo a uma determinada apresentação teatral, e estando naquele teatro, assistindo aquela apresentação, se aproximou dessas duas senhoras um espírito desencarnado,
E esse espírito, para brincar com aquelas senhoras, começou a fazer algumas sugestões, dizendo, então, e emanando um pensamento para que elas pudessem sair dali e ir embora. E as senhoras levantaram, não finalizaram de assistir aquela peça a qual estavam ali, se divertindo naquele momento de lazer, e foram embora. E os espíritos começaram a dar risada, começaram a brincar e rir, né, delas terem acatado aquela sugestão e aquela influência. De fato, como nos diz a questão 459, nós somos muito mais influenciados do que nós imaginamos através desses pensamentos. Quando nós assistimos um programa de televisão, por exemplo, assistimos lá as novelas, os telejornais, e muitas vezes nós dizemos, eu quero relaxar. Eu não quero pensar em nada. Eu quero simplesmente sentar, vou ligar a televisão e quero relaxar. Só que, ao invés de nós relaxarmos, vem aquele bombardeio daqueles pensamentos e daquelas notícias que não são tão agradáveis assim. Agora, vocês imaginam todo esse bombardeio de ideias, de pensamentos, de sugestões serem colocados a cada um de nós, ano após ano, dia após dia. Os meios de comunicação de massa, eles também influenciam na nossa formação de opiniões. E tem algo que é bem importante e que nós precisamos tentar entender um pouquinho, que é a questão da sintonia. Será que, frente a estas situações, a essas notícias não tão agradáveis, muitas vezes, qual a nossa postura? Qual a nossa sintonia? E é bem interessante porque o que ocorre? As ondas, sejam elas de rádio, sejam elas de TV, sejam elas agora um pouco mais modernas, dos nossos aparelhos de celulares, elas estão ali no nosso lar. Elas estão inseridas naquele ambiente. Quando eu procuro um canal, não é que a onda vai até aquela emissora fazer a captação daquela emissora. As ondas já estão ali naquele ambiente. É o que eu sintonizo, o que é que eu me afino, o que é que eu ajusto. E é muito importante estarmos refletindo a respeito. Para quem é que nós damos ouvidos? É para aquele bombardeio de informações ruins? Ou precisamos, às vezes, nos desligarmos destas notícias? E agora já tem até uma rádio que transmite as boas notícias, o que é maravilhoso. É preciso cuidarmos, então, dos pensamentos e sentimentos. Porque é através do nosso pensamento que nós vamos estar sentindo. Vem a ideia, pensamos, sentimos. Esse sentimento, ele vai gerar um hábito na nossa vida. E esse hábito, ele vai reforçar o nosso comportamento, seja ele positivo ou negativo. Então, as formas, pensamentos, nós atraímos para nós como se fosse um ímã do ambiente. Estamos inseridos no ambiente, estamos fazendo toda esta captação.
O espírito, ele é a energia pensante. Ele vai assimilar essas ondas de vibrações que estão ali, presentes naquele ambiente, e vai exteriorizar estas ondas, estas formas, pensamentos. E tudo aquilo que vai sendo criado ao nosso entorno é algo que se chama a psicosfera. A psicosfera é a união dos nossos pensamentos, de todos nós que estamos aqui, encarnados, mais os desencarnados. Vejam, só de encarnados, nós temos 7,6 bilhões de espíritos encarnados, segundo a ONU, Organização Mundial da... Organização das Nações Unidas. Então, imaginem a quantidade que é incalculável de espíritos desencarnados. Tudo isso faz parte, esse vai e vem dessas vibrações, dessas ondas, que se acumulam e se formam a psicosfera que está à nossa volta. É aquilo que nós emitimos de melhores fluidos, ou não tão bons assim, a partir dos nossos pensamentos. E o Chico, através de André Luiz, ele nos coloca algo bem interessante. Ele nos diz que os nossos pensamentos revelam as nossas companhias. Muitas vezes nós ouvimos dos nossos pais, quando crianças, né? Ah, não anda com aquela pessoa que ela vai estar te influenciando. Mas é o contrário. O que temos no nosso interior? Então, através do nosso pensamento, que nós deveríamos estar preocupados, é que as nossas companhias serão, então, reveladas. E isso independente do ambiente ao qual nós estejamos inseridos. Esses ambientes diversos, nós podemos estar, por exemplo, numa festa de casamento, e esta festa de casamento tem ali uma rodinha de amigos a conversarem. Nesta rodinha de amigos, mais ou menos de 10 pessoas, muitas vezes nós nos aproximamos e dizemos, nossa, como o astral está bom, como o astral está elevado. Por quê? Porque o ambiente ali daquela rodinha, as pessoas que estão ali, estão com uma boa conversação. Ao passo que, ao adentrarmos uma outra rodinha, muitas vezes as pessoas estão falando mal dos noivos, estão falando mal do buffet, que a comida não está tão boa assim, que a música é desagradável. Quem de nós não passamos por isso ou já presenciamos? Se é que já não participamos, às vezes, desses comentários, né? Até no velório. E desta forma, nós dizemos, o ambiente, o astral está bom ou o astral está baixo, o astral está elevado ou o astral está baixo. Nós identificamos, muitas vezes, nessa festa de casamento, essas oportunidades que passam de uma forma automática na nossa vida e nós não nos damos conta. Até a música. Essa música é agradável que está no casamento, essa música não é uma música agradável. E uma amiga comentava, certa vez, que ela tinha que prestar muita atenção nos convites que eram feitos, os convites sociais. Porque muitas vezes, dependendo do local que se daria aquela recepção, aquele evento, ela teria dificuldade de frequentar. E por que ela teria dificuldade de frequentar? Porque dependendo da música, dependendo do ambiente, a incomodava, a deixava num ponto de desequilíbrio emocional. E ela falava que isso prejudicava muito as relações sociais dela, porque a todo instante ela tinha que ficar se preocupando em que ambiente seria aquele evento, de que forma aquele evento se transcorria. Enfim, ela teria que fazer toda uma análise anterior para que pudesse aceitar ou declinar do convite feito.
as influências que nós sofremos do espírito através dessa psicosfera que se forma ao nosso redor, e estando no ambiente, nós podemos presenciar e perceber também, além desses encontros, sejam no ambiente festivo, de festa, ou num funeral, como colocou a Patrícia, através do cheiro. Então, esse cheiro, dessa aproximação que se dá, é um cheiro agradável? Nos faz bem? Nos deixa feliz? Ou é um cheiro não tão bom assim? Relembrando aqui, fazendo uma releitura da nossa querida Marginal, seja ela Tietê ou Alpinheiros. Quando nós transitamos por aquele percurso das marginais, não são cheiros tão bons assim, não são cheiros tão agradáveis assim. Essas influências espirituais que sofremos, da mesma forma. Vem essa presença, vem esse contato, nós percebemos através desses cheiros, através da aparência, seja uma aparência que nos agrada, ou seja uma aparência a qual nos desagrada, seja através das ideias que esses espíritos nos trazem, ou seja, a todo tempo nós sofremos a influência do meio e influenciamos no meio também. Aí que andou bastante. Aqui está tão sensível a tela que basta encostar que... Ela é fluídica, exatamente. Viu só o que é a transmissão do pensamento? O fluido foi bem rápido aqui. Bom, essa psicosfera, então, que é essa qualidade da associação fluídica a qual nós fazemos, nós podemos estar num ambiente onde, por exemplo, retrata aqui a questão do vício, e quais espíritos estão ali atrelados junto de nós naquele ambiente. Que pensamento nós estamos recebendo? Olha, vai lá, bebe mais um pouquinho. Só mais uma gota. Só mais hoje. Quantos casos André Luiz nos traz em vários dos seus livros, em várias das suas obras aí, nos retratando todo esse processo. No próprio carnaval também, quantas vezes aqui na casa nós já abordamos o assunto, colocando que parece que no carnaval se pode tudo. Então, o que não era muito adequado antes do carnaval, parece que ali é tudo liberado e se pode fazer tudo. Tem uma amiga que comenta que foi levar a filha, que pediu, num baile de carnaval infantil, e naquele momento também, mesmo sendo infantil, ela sentiu ali uma presença muito forte, negativa, a influenciar, e passou mal e teve que se ausentar daquele ambiente. Porque quando nós não estamos acostumados àqueles sentimentos, àqueles pensamentos, o corpo fala. Na bebida, por exemplo, o fígado reclama. Quando nós não estamos acostumados ao álcool e emitimos para dentro do nosso organismo uma gota. Os nossos ambientes, eles são apenas estruturas físicas. Seja o nosso lar, seja uma instituição de caridade. O que vai fazer a diferença, o que vai agregar valor positivo ou não nestas instituições, são as pessoas que ali habitam. Nas profissões, a mesma coisa. Nas profissões nós temos aí toda essa influência de recebendo esses pensamentos, e algumas profissões, saiu uma pesquisa dizendo que sofrem um pouco mais esse tipo de influência, independente de ser no lar, numa instituição de caridade ou não, a própria medicina, porque os médicos estão inseridos nesse ambiente hospitalar e lidando com a doença o tempo todo. A Cris, que aqui está, enfermeira, também pode até contribuir dizendo depois de como é pesado, às vezes, um ambiente de uma unidade de saúde, onde muitas vezes a situação de medicação e aparelhos é super precária e precisamos atender aquele paciente que ali adentra.
os próprios professores que estão inseridos em ambientes de ensino, onde não se tem, muitas vezes, todo o ambiente adequado e protegido para ensinar aqueles alunos que ali adentram. E a segurança pública, que está um número mais elevado de casos de profissionais sendo afastados pela equipe médica devido a essas influências, porque lidam com o ambiente, uma atmosfera fluídica um tanto quanto que pesada, muitas vezes não têm o aparato de recursos necessários para o dia a dia de trabalho, e essas influências acabam gerando doenças no organismo, levando a esse processo de afastamento, até mesmo por uma crise de pânico ou algo nesse sentido. Então, a nossa mente, ela funciona como uma antena. Nos ambientes que estamos inseridos, elas vão fazer a captação tanto para o bem e quanto para o mal. Então, depende de cada um de nós ajustarmos essa frequência e fazermos esta mudança. A ação é nossa, depende da individualidade de cada um de nós, o caminho ao qual nós queremos percorrer. Queremos estar perto de pessoas amadas, de espíritos a nos influenciarem positivamente? Queremos nos envolver nessa psicosfera boa? Lembrando que a mente é tudo aquilo que nós podemos observar através dos nossos impulsos. Porque desejando, nós sentimos. Sentindo, nós pensamos. Pensamos, nós realizamos. E realizando, nós vamos atrair tudo aquilo que nós estamos refletindo do nosso próprio ser, da nossa própria alma, nos diz Emmanuel. Tem um caso bem interessante que o Divaldo nos conta, em uma de suas palestras, que ele diz que ele é colecionador de orquídeas. E ele colecionava e ganhou uma orquídea de uma espécie bem rara e que é originária dos Alpes e requeria alguns cuidados como gelo, adubo, passes e assim por diante. E num dado dia, ele recebeu a visita de uma amiga. E essa amiga disse para ele: poxa vida, Divaldo, que orquídea, né? Linda esta que você recebeu. Aqui está violetas, mas é orquídea, viu, gente? Eu acho que eu digitei errado aqui. E o Divaldo, então, coloca: ela é linda mesmo, é muito rara. Passado um tempo, eles entraram na casa e ela coloca para ele: olha, tudo aquilo que eu olho, eu trago mal olhado. Quantas vezes nós falamos isso ou ouvimos os nossos pais? A planta secou, a pimenta secou. E ela recomenda para o Divaldo: não é melhor você ir ver essa planta sua rara? Quando o Divaldo foi até lá, a planta havia secado. E ele coloca: poxa vida, não adiantou ter os cuidados do gelo, do adubo, fazer a fluidificação naquela planta. Ela absorveu aquele pensamento, aquela irradiação daquela amiga do Divaldo e a planta secou. E o que o Divaldo faz? Ele chama essa amiga e comenta com ela, então. Começa a dar as instruções de quais as mudanças que eram necessárias ela fazer no seu ser, no seu interior, para que isso não ocorresse mais. Para que ela não provocasse o seca-pimenteira ou atrair os maus fluidos e ocasionar algo negativo onde quer que ela adentrasse. E vem aquela recomendação que Santo Agostinho nos faz,
da importância de nós nos conhecermos. Porque eu só vou saber aquilo que é meu na medida em que eu me reconhecer. Na medida em que eu entender se aquele pensamento que eu estou recebendo ou estou emanando é meu ou é do outro. E uma amiga comentou também outro dia que fazia, acho que uns 40 anos que ela vivia com um companheiro e tiveram que fazer a desunião do casamento. E ela falou que essa desunião foi um consenso entre ambos. Já tinha mais de 5 anos que estavam divorciados e num dado momento ela tinha acordado, terminou de ajeitar a cama e ela começou a perceber uma influência fluídica muito intensa. Começou a receber alguns pensamentos dizendo: veja onde você está, lá embaixo, no chão, acabada. Viu só? Ele está lá no bem bom e você está aí, amargando a vida. Ela parou, pensou, refletiu, fez uma oração e nessa reflexão, de conhecendo a si mesmo e olhando no espelho, vendo a sua imagem refletida, ela disse: não sou eu, é o outro. A opção da separação foi um consenso e fui eu que propus. E veja como hoje eu estou melhor. Então, por que é que veio esta ideia e essa sugestão? Isso não faz parte de mim. E ela disse: Edna, se eu entro naquela demanda fluídica, naquela atmosfera, o que ia acontecer? Eu já ia emitir para o meu ex aqueles fluidos não agradáveis, simplesmente a gente pega um tijolo, não é isso? E manda no outro. E se o outro entra naquela mesma sintonia, é o que ele vai estar recebendo, a tijolada. Daí a importância de conhecer e saber identificar o que é meu, o que não é. Isso para tudo, não apenas para os trabalhos espirituais, mas para a nossa vida e para o nosso andamento. Como se proteger, então? Vigiar e orar. Vigiar os nossos pensamentos, nos ligarmos a essa equipe espiritual que nos assiste. Saber que não estamos sozinhos e que precisamos dessa proteção. De dentro para fora e de fora para dentro. É uma via dupla. Instruir-vos, disse Jesus, porque é somente através da instrução, é somente através do momento em que nós expandimos o nosso conhecimento, alargamos a nossa consciência, que nós temos condições de verificarmos: faz sentido para a minha vida? Não faz sentido para a minha vida. E é como o Aguinaldo comentou no início, muitas vezes nós queremos o prato feito, ou muitas vezes nós queremos aquele conteúdo enlatado, fica mais fácil, já está prontinho. Nós nos protegemos também através do trabalho, seja o trabalho do ponto de vista mediúnico, dentro de uma casa espírita, dentro de uma outra seita religiosa, independente de qual seja ela, seja no preparo da sopa, seja servindo a sopa, porque não é só servir, mas de que forma eu sirvo? Eu estou emanando esses pensamentos de amor, de luz, de reconstrução espiritual e física àqueles irmãos que aqui adentram? Quando eu preparo com carinho? Eu preparo com amor? Ou de qualquer jeito? E isso independe de estarmos num ambiente como a nossa casa, por exemplo, que serve a sopa, ou quando nós preparamos o alimento no nosso lar para os nossos familiares. Quando nós chegamos aqui, encontramos tudo bem higienizado, tudo limpo. Então essa limpeza é feita com amor? Os espíritos disseram a Kardec:
toda atividade útil é trabalho. Mas nós muitas vezes achamos que não, que é só o remunerado, doce ilusão. Tudo aquilo que nós fazemos é trabalho. Então, nos protegemos dessas influências negativas através do bom trabalho. Seja trabalhando no bazar, seja preparando o A2 aí no domingo pela manhã, onde servimos o café da manhã, seja nos dias de aula ou nos dias de assistência, em que as pessoas chegam, preparam um café, preparam o nosso lanchinho, seja na recepção, dando as boas-vindas, tudo isso é pensamento. Tudo isso é trabalho, tudo isso é proteção. Nós edificamos o nosso pensamento, lembrando sempre que o objetivo da nossa encarnação é o objetivo do nosso desenvolvimento moral. E isso nós fazemos, essa construção do nosso pensar, do nosso sentir, através do amor, e através do bem que nós proporcionamos aos nossos semelhantes. Sempre lembrando que nós somos espíritos imortais, então, independente dessa produção ser aqui e agora, no hoje, ela vai se proliferar para todo o sempre. Porque a nossa existência não se finda jamais. É assim, gente, que Jesus possa nos abençoar, que nós possamos nos unirmos enquanto semelhantes, enquanto irmãos que somos um dos outros, sendo no nosso planeta Terra ou em qualquer planeta em que nós estejamos habitando, e que o fluido cósmico universal possa sempre levar os nossos melhores sentimentos, sempre os nossos melhores pensamentos. Se sou e estou, que possamos ser e estarmos amor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada. Eu espero ter contribuído com esse material para que nós possamos ter tido a oportunidade de refletirmos um pouquinho a respeito do nosso pensamento, da importância dele, da propagação desse pensamento através do fluido nos ambientes em que nós estejamos inseridos, né? Para mim foi de grande valia essa pesquisa, esse estudo, porque muitas vezes nós estamos no automático e nós nem sequer nos damos conta desse processo. Nós vamos abrir para perguntas. Não sei se o Agnaldo quer fazer alguma consideração agora, ou se vai deixar para o final. Para o final? Vamos lá então, gente. Estamos abertos para algumas perguntas.